noite. Boa noite. É uma alegria receber o convite para vir compartilhar nessa casa do nosso estudo da doutrina espírita, que é um estudo contínuo. Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo quanto temos ainda para aprender. O tema da nossa conversa para hoje é Em Busca da Felicidade. Tem alguém feliz aqui nessa sala? Será uma conversa, podem se manifestar. Eu estou feliz. Eu compreendi com meus filhos, meus irmãos. Será que o fato de apenas uma pessoa dizer que estou feliz está nessa máxima? Encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a felicidade não é desse mundo? Não. Como interpretar essa fala? A felicidade não é desse mundo. O censo de 2010 identificou aqui no Brasil mais de 26 religiões. Todas as religiões que eu conheço, elas de alguma maneira elas apresentam um caminho para a felicidade. Cada uma apresenta uma maneira de alcançar a felicidade. Eu preparei duas imagens. A da esquerda, em que tem pessoas ativamente trabalhando, e a da direita, pessoas que estão descansando, contemplando a paisagem, as belezas da natureza. E em cima o questionamento: qual das duas imagens melhor expressa a felicidade? A da esquerda ou da direita? Eu acho que ambas. Ambas? Agora é a opinião de cada um. Quem acha que é da esquerda, por favor, levante a mão. Uma, duas. Quem acha que é da direita? Não podemos ficar em cima do muro, temos que ter uma. Agora é simples a opinião. Na minha opinião, é aqui, ó. Eu acho que as duas, que tem gente que encontra felicidade no trabalho e tem gente que encontra no momento de lazer. Então, é a opinião de cada um nesse momento. E trabalhando, nós estamos lutando pela vida. O progresso está pedindo. Outro dia eu estava assistindo a TV e no intervalo de uma programação apareceu um líder religioso fazendo o seguinte convite: venham aprender a cobrar as promessas que Jesus lhe prometeu. É um convite até bastante instigador, né? Primeiro porque ao ouvir esse convite eu estou acreditando ou estou certo de que tenho algo a haver. Tem alguém que deve para mim. Nesse caso é Jesus. Jesus fez alguma promessa? Jesus fez promessas. E uma das promessas que Jesus fez foi a felicidade plena. Ele mostrou o caminho e prometeu que aqueles que seguissem aquele caminho alcançariam a felicidade. Logo, precisamos identificar o significado do que é a felicidade a que Jesus se referia. Senão nós estaríamos buscando algo que nós nem ainda conhecemos. Então a nossa fala de hoje vai tentar explicar ou tentar demonstrar qual é a felicidade, o significado da felicidade conforme Jesus queria nos ensinar. A felicidade é um estado de espírito. Eu posso ir lá fora e perguntar a 10 pessoas: como você se sente nesse momento? Uma pessoa poderá chegar e me dizer: estou muito bem, não tenho nada a reclamar. Uma outra pessoa pode chegar para mim e dizer: mais ou menos, estou passando por umas dificuldades financeiras, de saúde, mas a gente vai levando. E ainda uma terceira pessoa pode chegar e começar a nos mostrar uma lista de motivos para reclamar da vida. A felicidade é um estado de espírito, é uma questão de decisão. Uma senhora de 92 anos, delicada, de cabelo penteado, bem vestida e de um semblante calmo, precisou se mudar para uma casa de repouso. Seu marido havia falecido recentemente e a mudança se fez necessária, pois onde ela vivia não havia ninguém que pudesse ampará-la, pois ela tinha dificuldades visuais. Uma neta dedicada a acompanhou até a casa de repouso. Após eles aguardarem um longo momento na sala de espera,
A enfermeira chega para avisá-la de que o seu quarto, seu aposento já estava pronto. A neta que, enquanto eles se dirigiam ao elevador lentamente, a neta que já havia vistoriado os quartos, chega e lhe faz uma descrição visual do seu futuro quarto, incluindo as flores na cortina da janela. A senhora, esperando ela terminar de falar, diz com entusiasmo: "Eu adorei." Mas a senhora nem viu o quarto, observou a enfermeira. Não a deixando continuar, ela disse: "A felicidade é algo que a gente decide antes da hora. Se eu vou gostar do quarto ou não, não depende de como os móveis estão arranjados, mas de sim como eu os arranjo em minha mente." E foi mais além. Disse: "É uma decisão que tomo todos os dias quando acordo. Todos os dias quando acordo eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso passar o dia na cama reclamando pelas partes do meu corpo que já não funcionam há muito tempo, ou posso me levantar e ser grata a Deus por mais um dia. Cada dia, minha filha, é um presente, e os meus olhos se abrem para um novo dia das memórias felizes que armazenei." Vemos aí que a felicidade é uma questão de escolha. Nós não decidimos ser felizes ou ser infelizes. O que é motivo de felicidade para um, pode não o ser para outro. Vocês concordam? Vamos a alguns exemplos. Márcio, se eu lhe oferecer um copo de água, isso lhe proporciona, te gera alegria? Se nós formos medir essa alegria, é uma alegria enorme, média ou pequena? Vai depender do estado interior que eu me encontro, né? Então, Vai depender também da sede, não é mesmo? Exatamente. Né? Para nós aqui aqui em Teópolis, no Brasil, que possuímos água potável, limpa à vontade, Em abundância, né? em abundância, a água pode não representar muita alegria. Mas para pessoas que vivem na África, por exemplo, que nem tem na imagem, eles ficam caminho buscando a água menos suja do riacho, para eles um copo de água limpa, potável, assim como está ali na imagem, podemos comparar como se nós estivéssemos recebendo um presente muito valioso. Agora vamos imaginar o café da manhã de segunda-feira. Então vamos imaginar que sobrou um pedaço de pão. Esse pão já está lá desidratado, seco. Hoje, após a palestra, eu volto para casa, estou com fome e encontro lá aquele pão seco. Normalmente, quando estamos com fome, vamos preferir um pão mais fresco. Não gera muita alegria chegar e ver o pão sequinho. Mas para pessoas que vivem na rua e após passarem várias latas de lixo procurando alimento e não encontram, um pão, embora seco, é motivo de alegria. É o alívio momentâneo que ela sente em saciar um pouco da sua fome. Já ouviram falar no Haiti? No Haiti, que é um país bastante pobre, um grupo de mulheres se reuniram com o seguinte propósito. Elas tinham a missão de discutir, debater e chegar a um produto. Elas tinham que elaborar um produto para saciar a fome de suas crianças, seus maridos, enfim, a fome delas também. Elas se reuniram, estudaram e chegaram a um produto. Elas chamaram de biscoito. Eu tomei a liberdade de chamá-lo de biscoito do Haiti, devido à sua peculiaridade. Para fabricar esse biscoito, que eles comem como se fosse uma bolacha, não é preciso de nenhum tipo de forno. Nenhum tipo de forno. Ele é assado ao calor do sol. Para fabricá-lo são necessários 3 ingredientes. O primeiro é a água. O segundo ingrediente é a manteiga. A manteiga tem a função de dar sabor ao biscoito. Alguém sabe ou imagina qual é o terceiro ingrediente e é o que mais vai na massa? Argila. Quem falou? Exatamente. Argila. Argila é terra. Enquanto aqui no Brasil, muitas vezes a gente comendo um pacote de bolacha, por exemplo, cai uma bolacha no chão, salvo raras exceções, dizemos: a bolacha caiu no chão, sujou, o que a gente faz? Joga. Lá no Haiti eles se alimentam de terra, não tem outra maneira de saciar a fome. Enquanto aqui no Brasil, a grande problemática hoje dos gestores públicos é dar um destino para as toneladas de lixo orgânico que produzimos diariamente. Lá no Haiti, a grande problemática é encontrar alimento para alimentar o seu povo.
Percebo que só o fato de nascermos no Brasil, vamos imaginar assim, que no momento do nascimento, se tivéssemos consciência naquele momento que estávamos nascendo no Brasil, já deveríamos erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus por estar nascendo no Brasil. Pelo menos aqui não passaremos fome. Costumeiramente fugimos da felicidade e fugimos voluntariamente. Não parece contraditório? Nós vivemos em busca da felicidade e ao mesmo tempo fugimos dela. Vamos a alguns exemplos. Vamos imaginar que eu desejo ter um carro, então quero ter um carro para a minha felicidade, para o conforto da minha família, meu conforto, enfim, eu quero adquirir um carro. Então eu passo um longo tempo trabalhando, economizando até o dia que eu vou lá e compro o meu carro. Comprei o meu carro, eu estou contente com a minha aquisição. Eu me sinto feliz, agora eu tenho um carro para sair. Mas esse contentamento, ele tem um prazo de duração. E o prazo de duração vai durar até o dia que eu ver o meu vizinho passar na frente de minha casa com um carro com mais potência de motor, mais novo, com mais itens de luxo, enfim. Só está o vizinho passando com o carro dele. Não adentramos aqui ao fato, à questão da cobiça, da inveja, mas simplesmente pela questão de felicidade. Eu era feliz com o meu Fusca. Vi o vizinho passar com um Camaro e a minha felicidade foi lá embaixo. Outro exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa que todos os anos ela visita um município diferente aqui da nossa redondeza. Todo ano ela conhece um município novo. Vamos imaginar que no ano passado ela foi a Camboriú, conhecer Camboriú. Ano retrasado ela foi a São Bento do Sul. Esse ano ela foi a Major Vieira. Enfim, cada ano ela vai a um município e ela está contente porque cada ano ela está conhecendo um município novo, está conhecendo os pontos turísticos de cada cidade. Mas esse contentamento também tem um prazo de duração. Um dia ela está assistindo a TV e na TV está passando um programa de entrevista em que estão entrevistando uma celebridade. Essa celebridade começa a narrar como foram as suas férias. Ele começa a narrar que viajou por diversos países, diversos continentes, enfim, um pouco diferente das suas viagens. Naquele momento ela decreta para si mesma, e eu que pensava que era feliz com as minhas viagens modestas, e ela decreta: só serei feliz o dia em que eu pisar em Nova York, só serei feliz o dia que eu passear pelas ruas de Paris. O que ela está fazendo naquele momento? Ela tinha a felicidade nas mãos, que era o seu contentamento com as viagens que ela fazia. O que ela fez com esse motivo de felicidade? Jogou no lixo. E no lugar do motivo de felicidade que ela já tinha consigo, ela construiu um muro, uma barreira. E ela só será feliz quando ela ultrapassar essa barreira e conseguir viajar para outros países. Por quê? Porque ela mesma decretou que era assim. Essa fuga ocorre porque, de certa maneira, nós vivemos uma vida de comparação. Vemos uma pessoa feliz e logo identificamos seu patrimônio. Então logo concluímos, ela é feliz porque possui esse ou aquele bem. Por que não procuramos analisar o patrimônio espiritual das pessoas felizes? Todos aqui conhecem Divaldo Franco? Divaldo Franco, pelo que ele aparenta ser, é uma pessoa feliz? Pelo menos expressa ser feliz? Interessante, não é comum, eu pelo menos nunca ouvi alguém fazer o seguinte comentário: como é feliz Divaldo Franco? Ele faz quase uma palestra por dia, já publicou inúmeros artigos em revistas e jornais, já escreveu dezenas, talvez centenas de livros, passa o ano todo viajando por vários países e todo o trabalho, todo o fruto desse imenso trabalho é doado a instituições de caridade. Patrimônio material não se vê. Agora, patrimônio espiritual, ele vem aos montes e é feliz. A matéria de fato proporciona felicidade. De nada adiantaria eu chegar aqui e dizer: o dinheiro não compra a felicidade.
No momento em que eu estivesse dizendo o dinheiro não compra felicidade, o inconsciente daqueles que estivessem me ouvindo estaria sussurrando: pode não comprar, mas que ajuda, ajuda. Não é verdade? Alguém discorda? Então não adianta nós mentirmos para nós mesmos, porque nós temos que compreender que o dinheiro é matéria, e a matéria tem prazo de duração. Sempre que a felicidade estiver relacionada a um bem material, ela durará tanto quanto esse bem. Por exemplo, se eu vou lá na maçaeira e colho uma maçã hoje, daqui a 4, 5 semanas, ela estará podre, estará em estado de decomposição. O veículo que se tira hoje da fábrica, já se sabe que dali a tantos quilômetros rodados será preciso fazer a retificação do motor. Esse púlpito de madeira, apesar de ele estar protegido do sol, da chuva, do vento, um dia ele vai se entregar aos cupins. Ou seja, tudo que é matéria tem prazo de duração. Então a nossa felicidade não pode estar vinculada à matéria apenas. Exemplo, para ver se é mentira o que estou falando. Alguém lembra desse episódio do Gustavo Lima? Em 2013, na cidade de Iteró, São Paulo. Em meio à apresentação, ou seja, no meio do show, o Gustavo Lima para o show e desabafa. Ele diz: não aguento mais, estou pensando seriamente em deixar dessa vida. Ele deixa escapar a infelicidade que tentava esconder, abafando com dinheiro. Ou seja, a matéria produz felicidade, porém uma felicidade muito superficial. Agora temos exemplos de pessoas, celebridades, que foram ainda mais longe, permitiram que a depressão lhe roubasse a vida. São celebridades que não suportaram a depressão e tiraram a sua própria vida, como por exemplo, Amy Winehouse e Charlie Brown Jr. Vamos fazer uma análise superficial da vida deles. Patrimônio, bens, fortunas. O patrimônio deles, para nós, por muitos de nós aqui, é quase que imensurável. Poder de opinião, qualquer coisa que eles publicassem no seu Twitter era seguido por uma legião de fãs. Tinham poder, tinham patrimônio, tinham muitas pessoas que gostavam deles. Então era cercado de pessoas que gostavam deles. E mesmo assim, não eram felizes. Há uns 6 ou 7 anos atrás, lá na Casa Espírita Jesus de Nazaré, o presidente Ricardo do Papanduva, na sua palestra, ele falou a seguinte frase: o desafio do ser humano é viver nesse mundo, mas sem ser desse mundo. O desafio do ser humano é viver nesse mundo, mas sem ser desse mundo. Estar aqui encarnado não tem outro jeito. Nós teríamos que reencarnar quantas vezes for preciso até que nós alcancemos o burilamento do nosso espírito. Porém, quando estamos aqui encarnados, devemos lembrar que a nossa natureza é antes espiritual e depois material. Falamos que o dinheiro não proporciona felicidade plena. Agora, é pecado sentirmos felizes pelos bens materiais que possuímos? Por exemplo, é pecado eu me sentir feliz por ter uma bicicleta, ter um carro ou uma casa? É pecado ou não? Exatamente, não é pecado. Pelo contrário, devemos jubilarmos pela posse dos bens que o verdadeiro proprietário nos confiou. E lembrarmos sempre que quando retornarmos ao plano espiritual, nós teremos de prestar conta por todos os recursos que pelas nossas mãos passaram. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, encontramos essa afirmação: aquele que ama a sua vida, a perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. Como interpretar essa afirmação? Aquele que ama a sua vida, a perde. Vamos imaginar que uma pessoa que nessa encarnação está passando por dificuldades, seja de natureza material, dificuldades de saúde, financeira, relacionamento, enfim. Mas que apesar dessas dificuldades, ela procura viver com resignação, buscando ser alegre de qualquer forma. Ela aceita a vida como recebeu e procura ser feliz. Ao desencarnar, junto com o corpo, ela enterra essa vida de dificuldades. E como um pássaro que, em aprendendo a voar, ultrapassa os limites do ninho, ela segue livre para o plano espiritual. Ou seja, ela veio para esse mundo para pagar aquele débito que pagou, não leva consigo
a dívida de novo. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. Agora vamos imaginar outra pessoa passando por dificuldades financeiras, de relacionamento, saúde, enfim. Agora essa pessoa, passando por essas dificuldades, ela passa a vida toda reclamando, murmurando queixas a Deus, as pessoas, enfim. Ela não aceita a vida que ela recebeu. Ao desencarnar, ela enterra o corpo, mas leva consigo a amargura e o arrependimento de não ter aproveitado a oportunidade encarnacional. Imaginemos nós com um boleto na mão. O boleto representa uma dívida. Então imaginemos que estamos indo ao banco para quitar essa dívida. Adentramos a porta do banco, mas antes de chegarmos no caixa para pagar esse boleto, damos meia volta e voltamos para casa. Estamos voltando com a dívida nas mãos. Amanhã ou depois teremos que voltar no banco para pagar essa dívida, porque ainda carregamos dívida. É isso que está falando nessa afirmação. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo vai conservar consigo a dívida, vai ter que voltar. Aquele que sofre nessa encarnação, mas não sofre com resignação, vai ter que passar pelas mesmas experiências novamente. É como se disséssemos que ela está pagando apenas os juros. O principal ainda está devendo. Um certo dia, um amigo procurou o médium Chico Xavier. Ele fez algumas perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi: Chico, para o senhor, quem é o homem mais rico? O Chico, com a espontaneidade de sempre, respondeu: para mim, o homem mais rico é aquele que tenha menos necessidades. O homem lança outra pergunta: e o homem mais justo e sábio? Ora, o homem mais justo e sábio é aquele que cumpre com o dever. Aquele homem que abordou o Chico, ele esperava obter respostas reveladoras. E aquelas respostas prontas, simples, diretas, não satisfez a sua curiosidade. E ele indaga o Chico: mas o que o senhor está me dizendo nada mais é do que o óbvio? Chico dá aquele sorriso e conclui dizendo: meu filho, tudo que está no Evangelho é o óbvio. Nada mais óbvio do que a verdade. Não existem mistérios nem segredos para a salvação da alma. O nosso problema é justamente esse. Queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio na terra. Como Chico nos ensina, não existem segredos para alcançarmos a felicidade. Basta seguirmos, praticarmos o Evangelho. Lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Nesse contexto, a expressão essas coisas, ela estava se referindo às preocupações materiais que as pessoas em volta de Jesus estavam expressando ter. Então Jesus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. O que normalmente a gente faz na nossa vida? Primeiro, claro, tem exceções, mas normalmente procuramos primeiro as coisas materiais. Quando estamos crescendo, na adolescência, planejamos a vida acadêmica, depois a vida profissional, depois a vida conjugal, com quem vou me casar, com quem vou construir família. Depois que você já está trabalhando, começa a planejar a aposentadoria. E a vida religiosa, vida para a progressão do espírito. Estamos planejando? Alguém responde sim. Para quando? Quando me aposentar, eu terei mais tempo, disporei de mais tempo para estudar e me desenvolver espiritualmente. E quem garante que a aposentadoria chegará? Quem garante que estarei encarnado nessa vida ainda? Semana que vem, mês que vem, o ano que vem? Precisamos viver a vida espiritual em paralelo com a vida material. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós encontramos aquele famoso questionamento de um doutor da lei que indagava o mestre sobre o que é preciso fazer para possuir a vida eterna. Nesse contexto, vida eterna está expressando a felicidade plena. Então, o que é preciso fazer para alcançar essa felicidade plena? Em resumo, Jesus responde que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, e ao próximo como a si. Mais nada. Qualquer outro requisito é requisito que nós colocamos. Jesus estabeleceu que é apenas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a igreja
debatia, discutia, se declarava ou não Mahatma Gandhi como cristão, porque Mahatma Gandhi ele não passou pelos sacramentos da igreja. Então a igreja não aceitava ele como cristão. Enquanto ela discutia se declarava ou não Mahatma Gandhi como cristão, Gandhi se ocupava de amar a Deus sobre tudo, se ocupava de amar as pessoas por onde ele passava e espalhar a paz por onde passava. Gandhi era cristão ou não? Nos primeiros tempos apostólicos, conta-se que dentre os discípulos, Tadeu era o comentarista mais inflamado, ou seja, aquele comentarista mais empolgado na fala, no culto da Boa Nova. Certa feita, na casa de Pedro, ele se entusiasmou na reunião. Relacionou os imperativos da felicidade e clamou contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou longamente sobre a discórdia e o sofrimento reinante no povo. Situou a causa de tudo isso nas deficiências políticas da época. Depois que o discípulo muito falou, Jesus lhe indagou: Tadeu, como você interpreta a felicidade? A resposta foi: Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo então lhe perguntou como ele se sentiria realmente feliz. O apóstolo inicialmente se sentiu acanhado, mas logo começou a falar. Disse que atingiria a tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Para isso, desejava que o próximo não lhe desprezasse as intenções nobres e puras. Admitia que, por vezes, errava. Entretanto, ficaria contente se os que conviviam com ele lhe reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar nos semelhantes, se deles recebesse a justa consideração de que se sentia credor, em face da elevação do seu ideal. Afirmou suspirar pelo respeito de todos, a fim de poder trabalhar sem impedimentos. Ficaria regozijado se a maledicência o esquecesse. Vivia na expectativa da cordialidade alheia. Pensava que o mundo seria um paraíso se as pessoas se tratassem de acordo com o seu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia lhe doíam no coração. Sob sua ótica, a suspeita e o sarcasmo foram organizados pelo espírito das trevas para tormento geral. A impiedade que lhe dirigiam era um genuíno fel. A maldade se assemelhava a um fantasma de dor que lhe ia ao encontro. Em razão de tudo isso, seria venturoso se seus parentes, afeiçoados e contemporâneos, o tratassem melhor. Se não o buscassem pelo que aparentava ser, nas imperfeições do corpo, mas se considerassem o conteúdo da boa vontade que conservava na alma. Disse que ficaria satisfeito se lhe dessem o direito de ser feliz, conforme os ditames da sua consciência. Resumindo, afirmou querer ser compreendido, respeitado e estimado por todos, porque, embora ainda não fosse um modelo de perfeição, lutava para melhorar. O apóstolo se calou e houve um movimento geral de curiosidade quanto à opinião do Cristo. O mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou, com franqueza e doçura: Tadeu, você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro? Então proceda para com o outro como deseja que os outros procedam para com você. Caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve entenderemos na terra as glórias do paraíso. Após Tadeu fazer toda aquela descrição do que é a felicidade para ele, Jesus simplesmente diz: então faça ao outro o que deseja que o outro lhe fizesse. Simples, assim como Chico Xavier falou, não há segredos, não há mistérios. Quando Pilatos, afrontando a Jesus, diz: tu não és o rei dos judeus? O teu povo te entregou a mim, fazendo ironia? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5 tem: bem-aventurados que são brandos, porque herdarão a terra. No versículo 9, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
esses registros da fala de Jesus, eles vêm evidenciar, ao contrário do que às vezes a gente pode até pensar, que às vezes a gente pode pensar assim que as pessoas boas, elas mereciam viver num mundo à parte, fora da terra, em que elas estivessem no mundo especialmente criado para elas, que elas estivessem livres de estar em contato com as violências, com as notícias de assassínios, guerras, enfim, com as mazelas desse mundo. Mas a fala de Jesus vem dizer em contrário, vem dizer que é aqui nesse mundo, no planeta Terra, que os bons permanecerão e serão felizes, não é lá fora. Na parábola do joio e do trigo, em que, por outras palavras, dizemos que o fazendeiro ordena aos ceifeiros qualificados para retirar o joio do meio do trigo, para não contaminar o trigo, interpretamos que no momento certo, aqueles que não acompanharam a evolução desse planeta que serão convidados a se retirar desse planeta, para permitir que aqueles brancos e pacíficos permaneçam aqui nesse planeta e aqui possam ser felizes. Se na Terra será implantado o reino do Mestre, precisamos preparar esse mundo para que seja habitado por pessoas felizes. Na parábola da figueira que secou, em que Jesus e os seus discípulos aproximam-se de uma figueira a fim de saciar a fome com o seu fruto, e chegando até essa figueira, eles percebem que aquela figueira não tinha frutos, tinha apenas folhas. Jesus ordena, naquele momento, que dessa figueira ninguém mais coma fruto algum. Instantes após, aquela figueira seca da folha à raiz, o que impressiona os discípulos. Além do ensinamento do poder da fé, essa parábola vem nos ensinar que tudo o que existe e é a criação de Deus tem uma utilidade de ser. Tudo que Deus criou tem que contribuir para esse mundo. Nós, seres humanos, somos ou não somos criação de Deus? Sim. Somos criação de Deus. Se somos criação de Deus, também estamos submetidos a essa lei da utilidade. Nós estamos aqui, temos que contribuir para a melhoria desse planeta. Se almejamos ver um mundo de pessoas felizes, temos que fazer a nossa parte, temos que proporcionar a felicidade às outras pessoas. A Universidade de Harvard, que é famosa pelos seus estudos científicos, realizou uma pesquisa para identificar os benefícios daquele que presta trabalho voluntário. Sabemos que o trabalho voluntário produz benefícios para a pessoa destinatária do trabalho. A Universidade de Harvard fez um estudo para provar que aquele que está se doando, trabalhando pelo outro, também tem benefícios. Então, desses estudos, os pesquisadores notaram que as pessoas que têm esses gestos de altruísmo, ao perceber a felicidade e a gratidão dos outros, liberam no cérebro a endorfina, responsável pela sensação de prazer. Ela diminui a sensação de dor e as chances de ficar doente. Outro ponto importante da pesquisa foi a melhora no funcionamento imunológico de quem ajuda. A ciência material já está provando que se doar em benefício do outro faz tanto bem para o outro quanto para nós mesmos. Não é apenas o espiritismo que vem dizer que se doar ao outro faz bem para nós. É a própria ciência material que está provando por fatos materiais. Sendo assim, concluímos que a felicidade está diretamente relacionada ao quanto trabalhamos para promover a felicidade do nosso próximo. Agora voltamos às duas imagens lá do começo. Qual das duas imagens expressa melhor a felicidade a que Jesus se referia? A da esquerda ou da direita? Todos da esquerda? O trabalho, né? Exatamente. A vida ativa, trabalhando em benefício dos outros, é que produz a felicidade. É claro que ali mostrou imagens, momentos de férias, de folga, faz feliz também. Mas o principal é estar ativo, trabalhando, sendo útil. Não tem felicidade melhor do que se sentir útil a outra pessoa. Temos dois vídeos que praticamente resumem a nossa fala de hoje.
um momento. Eu só colocar lá que eu não vi que serve. Na esquina da rua, dois cegos esperam o momento certo para fazer a travessia. Sem atrapalhar, seguimos o casal para perceber as dificuldades que eles têm de locomoção. Nós íamos até a casa do Gilson e da Lourdes para acompanhar a rotina deles. E agora vocês vão ver que a única diferença é a limitação visual. Oi, Gilson, boa tarde, Lourdes, como vai? Chegamos logo depois do almoço. Sem dificuldades, a dona de casa descasca a laranja. Em seguida, apanha o prato da mesa e, com precisão, abre o lixo e joga fora o resto de comida. Depois, é hora de lavar a louça. Lourdes, a louça está ficando limpinha, né? Claro. Como é que você sabe que está bem limpinha? Eu passo a mão pra sentir, né? O que é mais difícil fazer em casa, na atividade diária? O que eu acho mais difícil é você vai varrer a casa, eu paro a casa descalço pra ver se tá bem limpo com o pé. Outra coisa que eu achei impressionante, no momento que você ligou o fogo, você colocou exatamente a panela no centro da chama. Como que você consegue? Eu senti o calor do fogo. Até a cama vocês conseguem deixar arrumadinho. Sim. No meu antes de sair ainda. Gilson é hipertenso e sofre de epilepsia. Para manter a saúde, toma medicamentos de uso contínuo. E para não errar, aprendeu uma técnica infalível. Esse aqui, eu sei que é o cartopril, porque está quebrado aqui os dois lados, em cima. Esse aqui também é o hidrotricloriazita. Aí é o contrário, é o comprido. Eu vou pedir para o Gilson fazer uma ligação para o meu número e vocês vão ver que essa ligação vai ser completada normalmente. O celular vai tocar. Olha aí, gente. O Gilson está chamando, precisa atender o telefone. Habilidades como essas são desenvolvidas na SIC em Florianópolis. Atualmente, 219 deficientes visuais frequentam a ONG. Um site de relacionamento fez com que o português Vitor se apaixonasse por Marcilene. Depois de viajar ao Brasil para o primeiro encontro, só voltou para Lisboa buscar o resto da bagagem. Logo em seguida se casaram. Nós nos apaixonamos, acho eu, pelo aquilo que nós somos interiormente. No computador, ele mostra como a aproximação foi possível. Um software de leitor de telas, conhecido por JAWS, facilita o acesso digital para cegos em qualquer programa. Eu sou o Vitor Chaves e estou aqui com os companheiros legais. Quando visitamos a SIC, um grupo se preparava para um momento especial, a exposição de talentos. Hoje é dia de apresentação. Grande parte dos protagonistas e do público são cegos. Mas para quem não enxerga, será que é possível sentir toda a emoção que é transmitida daqui? Via audiodescrição, então ela vai falando tudo que está se passando no palco. Então, ela transmitindo isso via voz para a plateia vai conseguir mentalmente acompanhar tudo que está no quadro. E com certeza a emoção está garantidíssima. Com a falta de visão, a vida parece ser escura e vazia. Mas para quem não tem a oportunidade de ver a luz, a carência é recompensada pela sensibilidade, que arremete a imaginação para um universo encantado e colorido que é só deles. Mais um vídeo. Quero agradecer aqui a equipe de produção da RIC TV. Agora, um pedido nosso, para que eles fossem até a casa da dona Rosita, lá em Piraquara. Você reclama da vida, está achando ruim o emprego, não gosta da própria aparência, ou vive se lamentando, achando que os maiores problemas são pequenas situações aí do seu dia a dia. Então, preste atenção na história desse casal, que eu tive a oportunidade de conhecer na semana passada. Confira. É nessa casa humilde, na Vila Belvedere, em Piraquara, que encontramos um casal bem simpático. Seu Genival e Dona Rose estão casados há 10 anos. Os dois são deficientes visuais. Ela era professora de braille e ele
com a felicidade da vida a dois, também vieram as contas. Quando nós casamos, ela ganhava um salário e meio. Eu ganhava um salário, né? E, infelizmente, bloquearam o salário dela, deixaram só meio, né? Achavam eles, certamente, que ela conseguia pagar aluguel, comer, beber, vestir, no meio salário. Daí eu tive a ideia pensei, então, tem que fazer um produto de limpeza, porque é um produto que não estraga assim tão fácil, né? E não precisamos sair de casa para vender. E foi usando a criatividade que seu Genival aprendeu as receitas dos produtos de limpeza. Tinha engenheira química, né? Então ela falou, tudo bem, seu Genival, eu entendo a tua situação. Leve a matéria-prima, quando o dia que for fazer, me ligue e eu passo todas as coordenadas corretamente para o senhor começar a fazer. Eu falei, ótimo. Como eu sabia que era pelo telefone que ela ia me ensinar, eu tive a ideia de usar um gravador antigo, né? Aí, na hora que ela estava no telefone, eu liguei o gravador para gravar. Então ela falava uma frase, como fazer, eu repetia a frase para que gravasse, né? Eles não se perdem nas medidas. A medida, nós fazemos essa medida com a ponta dos dedos, né? Para que essa medida não passe, porque tem medida exata, né? Então não pode passar. Com a ponta dos dedos a gente sabe que a medida está cheia ou meia, né? E nem nos ingredientes. Para não errar o produto, mesmo eu tendo certeza qual é a embalagem, eu preciso tirar a tampa, passar ela em frente do nariz para que eu sinta, né, o aroma, se é aquele mesmo, para ter total certeza. O último ingrediente é secreto e ele avisa que não revela a ninguém. Enche os frascos e os exibe com orgulho. E depois da produção chega a hora das vendas. E é nessa lojinha improvisada que o casal comercializa o que produz. Está aqui a Dona Rose, que é a responsável pelas vendas. Dona Rose, estou vendo que tem vários produtos de várias qualidades. Aqui, por exemplo, tem um sabão em barra. É feito aqui mesmo? Sim, é ele que faz. Com óleo de cozinha usado, né? E fica nessa pedra aí que você está vendo e limpa muito. E o seu Genival não faz apenas produtos de limpeza. Tem uma rotina bem agitada. Cuida da horta, conserta caixas de som e ainda dá aulas de violão e compõe canções. Mas nós que não temos visão, nós vemos tudo, por fora e por dentro, porque a vida nos dá esta capacidade. Após vermos o vídeo desses dois casais de cego, agora eu pergunto, esses dois casais de cego precisarão em próximas ou futuras encarnações nascer novamente na cegueira? Não. Por que não precisa? Porque está lá naquela afirmação anterior, aquele que ama a sua vida a perde, já quitou a sua dívida. Aquele que odeia vai ter que nascer novamente com os mesmos problemas. Agradeço pela atenção. Obrigado.